Imagina nascer para uma corrida, mas já começar com os pés amarrados. Parece absurdo. Então engole essa. Duas crianças nascidas na mesma cidade, separadas por poucos quilômetros, podem ter destinos completamente opostos só por causa do CEP. Uma tem 70% mais chance de chegar à faculdade. A outra provavelmente nunca vai sequer ver esse caminho. E ainda assim, insistem em dizer que todo mundo começa igual. Hoje, a pergunta é direta e desconfortável. Por que algumas pessoas já começam derrotadas antes de começar? Antes de falar sobre esforço, precisamos falar sobre o tabuleiro onde o jogo acontece. A vida é vendida como uma corrida justa, mas parece muito mais um jogo de xadrez, em que alguns já nascem como rainha e outros como peão. E alguns nem entram no tabuleiro. Enquanto uns crescem cercados de estrutura, segurança e redes de apoio, outros crescem desviando de buraco, violência e falta de tudo. E depois dizem que as oportunidades são iguais. Herança não é só dinheiro. A verdadeira herança é o ambiente onde você cresce. Crianças de famílias educadas ou estruturadas crescem ouvindo mais palavras, sendo estimuladas, explorando o mundo. Isso abre caminhos mentais como quem libera novas fases de um videogame. Já crianças que crescem sob pressão constante, com pais sem tempo e sem recursos, aprendem muito cedo a sobreviver, não a sonhar. Mundos diferentes, mapas diferentes. A desigualdade não é uma coincidência social, é uma máquina. Ela se retroalimenta. Falta de oportunidade gera falta de renda. Falta de renda gera falta de tempo. Falta de tempo gera cansaço que impede qualquer tentativa de mudança. É um loop infinito, como um hamster correndo sem sair do lugar. E enquanto isso, discursos motivacionais continuam vendendo a ideia de que é só acreditar, como se acreditar substituísse estrutura. O lugar onde você nasce molda suas possibilidades como um roteirista cruel. Em algumas cidades, a diferença entre bairros vizinhos chega a 20 anos de expectativa de vida. É literalmente possível viver ou morrer, dependendo da rua onde você cresceu. Escolas, segurança, ar, acesso, tudo isso empurra algumas pessoas para cima e outras para baixo. É a geografia decidindo seu destino. A escola deveria ser o elevador social. Mas em muitos lugares, ela parece aquele elevador velho que vive quebrando no meio do caminho. Professores sem apoio, falta de material, estrutura caindo aos pedaços. Como transformar uma criança em protagonista se ela cresce em um cenário digno de filme pós-apocalíptico? Educar vira um ato de resistência, não de desenvolvimento. Existe um privilégio silencioso e poderoso: tempo. Quem nasce em família estruturada tem tempo para estudar, descansar, testar hobbies, errar. Quem nasce na pobreza precisa trabalhar cedo, cuidar de irmãos, enfrentar longos trajetos. É só estudar mais, soa bonito, até você ver alguém estudando às 2 da manhã depois de um dia exaustivo. O tempo é a moeda mais injustamente distribuída que existe. A ciência também entra nessa conversa. Crescer sob estresse constante, violência, fome, insegurança, muda o cérebro. O excesso de cortisol prejudica a memória, foco e tomada de decisão. Não é falta de vontade, é neurobiologia. Tentar prosperar sob estresse constante é como tentar rodar um software moderno num computador de 1998, abrindo 20 abas ao mesmo tempo. Ele não trava porque quer, ele trava porque está sobrecarregado. Chegamos ao mito favorito do capitalismo motivacional. Se quiser de verdade, você consegue. Parece bonito até você perceber que transforma a desigualdade em culpa pessoal. Como culpar alguém por não ter vencido uma corrida em que ela começou com 200 metros de desvantagem? O esforço importa. Claro que importa, mas não vence uma estrutura que foi desenhada para esmagar. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Quem ganha com isso? Porque se tem desigualdade, tem alguém lucrando. Empresas se beneficiam de mão de obra barata. Políticos lucram com populações vulneráveis. Grandes grupos lucram com a manutenção do jogo como ele é. A desigualdade é tão organizada que deveria ter CNPJ. Não é acidente. É modelo de negócio. Histórias de superação são lindas e perigosas. Elas viram propaganda.
Se ele conseguiu, você também consegue. Só que esquecem de dizer que esses casos são exceções estatísticas. Para cada história de alguém que venceu a pobreza, existem milhares de talentos que nunca chegaram a florescer porque faltou água, luz, alguém que acreditasse, sementes incríveis ignoradas. E quando a pessoa não vence, o que acontece? Ela carrega a culpa. Culpa por não ter se esforçado o suficiente. Culpa por não ter conseguido quebrar barreiras que ela nem sabia que existiam. É como entregar uma bicicleta sem roda e mandar competir com motos, depois reclamar do desempenho. A culpa vira um peso e quando ela se instala, a desigualdade vence com facilidade. Existe solução? Existe, mas não é rápida. Educação de qualidade, segurança, saúde, saneamento, apoio emocional, políticas de longo prazo. É como recuperar um solo destruído. Precisa de tempo, investimento, persistência. Mas vivemos em um mundo que prefere frases motivacionais a reformas profundas, porque frases são rápidas e reformas custam caro. A meritocracia é um truque de mágica elegante. Todos veem o coelho saindo da cartola, mas ninguém vê o compartimento secreto onde ele estava escondido. A ideia de que o esforço individual basta é vendida principalmente por quem nasceu com vantagens invisíveis. E repete essa ideia como quem reforça o próprio mito de merecimento. No fim, tudo volta ao começo. O ponto de partida define mais do que qualquer decisão futura. Não determina quem você será, mas determina quais portas você terá chance de bater. Crescer com estrutura amplia o mapa. Crescer sem estrutura estreita o caminho. O esforço ainda importa, mas só pode agir dentro da geografia que você recebeu. Então, sim, algumas pessoas realmente nascem fadadas a falhar, não por incapacidade, mas por estrutura. O jogo começou antes delas. E continuar tratando desigualdade como falha pessoal é a maneira mais eficiente de manter tudo exatamente igual. No fim, a conclusão é simples e incômoda. O esforço importa, até a estrutura esmagar você. E no próximo vídeo, a pergunta será ainda mais afiada. Você está perseguindo um sonho ou só correndo dentro de uma roda que nunca foi feita para te levar a lugar nenhum?